Quero contar para vocês um pouco sobre o que aconteceu com o patrimônio e com a família do apresentador Gugu Liberato, famoso apresentador de televisão, que faleceu no final do ano de 2019. Então, fica ligado. Gugu Liberato, um famoso apresentador de televisão, ele faleceu em novembro de 2019 em um acidente doméstico em sua casa onde ele morava nos Estados Unidos. Ele deixou 3 filhos e ele vivia em união estável com uma mulher há 19 anos na época em que ele faleceu. Então era uma união estável de 19 anos. E ele tinha também 5 sobrinhos. Vocês vão entender melhor porque eu estou falando dos sobrinhos dele daqui a pouco. Quando do falecimento do Gugu, o patrimônio que ele deixou é avaliado em aproximadamente R$1 bilhão. Então, quando ele faleceu, ele deixou um testamento, e o testamento do Gugu tinha algumas disposições de vontade dele. Primeiro, ele deixava 75% do patrimônio para seus 3 filhos. Então, 25% do patrimônio dele para cada um dos 3 filhos. Os outros 25%, então ele queria agraciar seus 5 sobrinhos. Então, cada sobrinho receberia 5% do patrimônio do Gugu. Além disso, no testamento, tinha uma pensão vitalícia para a sua mãe, a avó dos seus filhos, naturalmente. E outras questões que agora não são importantes para esse vídeo. E também no testamento dizia que a irmã dele, a irmã do Gugu, deveria ser a inventariante. Então, o que aconteceu depois que eles abriram esse testamento? Primeira coisa, a companheira do Gugu e o Gugu não tinham um documento que comprovasse a união estável entre os dois. Não existia uma escritura pública de união estável. E qual é o problema disso? O problema é que, não sendo reconhecida a união estável, essa mulher, então, ela ficaria fora da herança do Gugu. Ela não receberia nada, nenhum real. É como se o Gugu morresse solteiro e o patrimônio dele seria totalmente 100% do patrimônio dividido conforme o testamento. 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos. Mas, se a união estável é reconhecida, se é reconhecido que essa mulher esteve 19 anos ao lado do Gugu quando ele formou esse patrimônio, então essa mulher tem direito à metade de todo esse patrimônio. Então aí já é o primeiro problema. E eles não tinham um contrato de união estável, não tinham uma escritura de união estável. A única coisa que o Gugu e essa mulher tinham era um contrato de criação de filhos, onde essa mulher recebia uma pensão mensal e ali ela tinha responsabilidade, então, de criar os filhos, de cuidar da casa e essas coisas. Outro problema que surgiu também após o falecimento do Gugu foi um homem de 32 anos que alegava ser companheiro do Gugu, que vivia em união estável com ele. Então esse rapaz, esse homem, na verdade, já tem 32 anos, tinha 32 anos na época, queria ver reconhecido seu direito de companheiro do Gugu e assim também, obviamente, ter uma fatia na herança dele. Então, imagine os processos que foram abertos após o falecimento do Gugu. Primeiro, o inventário. Na verdade, antes do inventário o processo de abertura do testamento, o RAC. O RAC que é registro, abertura e cumprimento de testamento. Então, primeiro foi o RAC, que é feito judicialmente. Concomitantemente, o inventário.
judicial, que Gugu, na época do falecimento, as filhas eram menor de idade. Terceiro, o processo de união estável desse homem, para ser reconhecida a união estável desse homem com o Gugu. Quarto processo judicial, o reconhecimento da união estável da companheira das mães da mãe dos filhos do Gugu. E um quinto processo judicial, que é o cancelamento do testamento, porque a mãe dos filhos do Gugu queria ver reconhecida a sua união estável com ele. Então, havendo o reconhecimento dessa união estável, o testamento, então, ele perde a sua validade, porque o patrimônio vai ser dividido de uma forma diferente. Pois bem, nós estamos em 2022, final de 2022, estamos em outubro de 22, Gugu faleceu em final de 2019, 20, 21, 22, já vai fazer 3 anos, mês que vem vai fazer 3 anos que o Gugu faleceu. E o RAC, o procedimento de confirmação do testamento, ainda nem foi finalizado. Depois de 3 anos, nem o RAC. A única coisa que efetivamente está resolvida, pelo que eu pesquisei, é o processo de união estável desse homem, que ele desistiu desse processo e hoje não está mais na discussão essa suposta união estável do Gugu com esse homem. Isso não está mais em discussão. É a única coisa que já está aparentemente resolvida. De resto, nem a confirmação do testamento, nem a união estável da mãe dos filhos do Gugu, nem o inventário, já teve vários conflitos dentro do inventário, e nem o cancelamento do testamento. Então são 3 anos que praticamente nada está resolvido e não existe uma luz no fim do túnel de quando isso vai ser resolvido. Mas se o Gugu tivesse uma holding, nada disso aconteceria. Gugu poderia ter feito uma holding para os filhos, uma holding para os sobrinhos, uma holding para a mãe dos filhos dele, a companheira dele, e quando ele falecesse, tudo se resolveria tranquilamente sem nenhum tipo de discussão. E o pior de tudo é que a gente percebe na história do Gugu que ele se importava com a família dele. Ele queria deixar segurança para todos. Porque vejam bem, ele deixou um testamento porque ele queria agraciar, ajudar os sobrinhos dele. No testamento ele queria deixar uma pensão para a mãe dele. A mãe dele, inclusive, está recebendo a pensão. Ele que ajudou a mãe dos filhos dele, a companheira dele, eles foram viver nos Estados Unidos. Então, ele era um homem que se preocupava com a família. Mas nem por isso, só a preocupação dele com a família não foi o suficiente para que após o falecimento dele, as coisas acontecessem da maneira menos traumática possível. Na verdade, o testamento foi o ponto central de toda a confusão. Eu tenho outro vídeo aqui no meu canal, vocês podem procurar, que fala sobre por que o testamento não é uma boa ferramenta de planejamento sucessório. E a história do Gugu Liberato é um exemplo de como o testamento só atrapalha as coisas. Então vejam, essa história do Gugu Liberato é uma boa história de que com uma holding familiar, ela pode ser... A holding familiar, ela é a melhor alternativa para quem quer efetivamente economizar dinheiro, evitar conflitos e fazer com que as coisas andem de uma forma mais natural, menos traumática, porque perder uma pessoa querida já é algo doloroso, já é algo difícil. Agora imagine as pessoas que ficaram aqui disputando, gastando dinheiro. Estima-se que para finalizar todo esse processo do Gugu Liberato, pagar as custas judiciais, dividir patrimônio, pagar advogado, tudo, eles gastem mais ou menos 100 milhões de reais. Imagine. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe com seus amigos, que aqui eu vou trazer
tudo que acontece dentro de uma holding familiar, como uma holding familiar ela é formada e curiosidades sobre holding familiar.